Essa não é uma carta de amor, também não é uma carta de ódio, é só uma carta de lucidez. Lembra quando você dizia que eu mandava demais? Que eu era muito mandona, principalmente na cama? Por muito tempo isso ficou na minha cabeça como se fosse um defeito. Eu tentei ser boazinha e mais submissa, não só com você, com outros que vieram depois de você. Fiz o possível para caber no molde apertado que me ofereceram, mas ainda bem eu transbordei. Decidi andar descalça, às vezes de salto alto, mas só quando eu quero. Você dizia que eu queria controlar tudo, até a forma como você me chupava. Hoje quem tá comigo não reclama, só obedece. Não se sente ameaçado, nem inventa desculpa pra não me ouvir. Ele só obedece, deita e escuta a minha voz guiando o caminho. Trecho da carta de uma mulher subversiva e dominadora que chegou no confessionário e me lembrou dessa história. Era uma vez, na terra dos deuses e dos mortais, uma jovem chamada Coré. Seu nome significava donzela, aquela que ainda não tinha experiência ou autonomia. Filha de Deméter, a deusa generosa e superprotetora, Coré vivia sob a segurança materna, sem nunca ter sido autorizada ou confiada a fazer escolhas próprias. Sem poder escolher, será que Coré tinha o direito ao desejo? Um dia, enquanto colhia flores, Coré foi atraída por um narciso de beleza irresistível. Ao estender a mão para pegá-lo, o chão se abriu, e Hades, o deus do submundo, em sua carruagem, emergiu das profundezas, raptando-a abruptamente para o submundo. Coré gritou por ajuda, mas nem Zeus interveio. Deméter, desesperada, buscou a filha por 9 dias e noites. No submundo, Coré estava desolada. Sempre conduzida pelos outros, nunca havia tomado decisões por conta própria. Não dá para dizer ao certo se o seu sofrimento era por ter sido raptada, ou por estar afastada da mãe, ou por ter percebido que até agora a narrativa que vinha se fazendo era consequência da escolha de não escolher. É sempre um choque quando notamos que isso aconteceu. A sua vida passiva e sem autonomia se desfazia diante da nova realidade, e quando Hermes, o mensageiro de Zeus, foi enviado para resgatá-la, algo mudou. E a visita ao inferno finalmente fez sentido. Antes de partir, Hades lhe ofereceu sementes de romã e pela primeira vez ela escolheu. Ao comê-las, selou seu destino. Passaria parte do ano com sua mãe, como a deusa da primavera, e outra parte ao lado de Hades, como rainha do submundo. Ao honrar o seu verdadeiro desejo, Coré deixou de ser ingênua e assim se tornou Perséfone. O desejo é um GPS interno, ele é uma força que não se limita ao sexual. Ele é produtor de realidade, mas ele tem uma natureza desobediente. E aí a gente foi ensinado a controlá-lo, refreá-lo e quase sempre a negá-lo. Ansiedade, depressão e estresse são os principais distúrbios que são consequências da negação do desejo, com um impacto maior em mulheres, que é 58%, do que em homens, 46%. E ainda que em 2025 tenha iniciado com o desejo da mulher em foco, né, o mercado de bem-estar sexual continua crescendo e o Brasil é o 5º país que busca por sex toys no Google, além de Baby Girl ter sido um lançamento em janeiro, que foi um dos filmes indicados ao Oscar, simultaneamente com aquela revelação da Cláudia Raia, né, que foi manchete de inúmeras mídias depois que ela anunciou ter dado de presente um vibrador para sua filha adolescente. Quando a gente vai pesquisar a palavra tabu, o que ainda a gente encontra como principal resultado dessa busca é prazer feminino. Tanto é que foi esse ano que chega na minha mão o livro de Gillian Anderson, que foi publicado em agosto de 2024, chamado Desejo, o livro que desafia os tabus sociais que cercam o sexo, especialmente no que diz respeito às mulheres, abrindo espaço para discussões sobre a liberdade sexual feminina. O primeiro passo é assumir para nós mesmos o que de fato desejamos. Antes de tentar domesticar, a gente precisa aprender a deixar o desejo existir. E o Confessionário dos Desejos nasceu desse movimento, que é o Rio semanal que eu gravo no @a.sub.versiva, onde eu abro uma caixinha de perguntas, pensamentos, sentimentos, sensações, loucuras e também dúvidas, né? Inspirado pela pergunta condutora do livro Desejo, que é: qual é o seu desejo quando ninguém tá olhando? A gente começou ouvindo, desbloqueando, abrindo espaço para esse imaginário expandir, sem culpa, sem tabu, sem julgamento. Hoje tem muita gente que usa esse espaço para desenhar novas possibilidades de existir, de se relacionar, de viver a própria sexualidade. Virou tanto nosso lugar de ensaio para expressar o que a gente realmente quer,
livre das pressões sociais ou expectativas externas, mas um lugar também de escuta, de aprendizado, de acolhimento. O mais poderoso em todas as fantasias sexuais intencionais é o fato da pessoa ser autora das suas próprias histórias, né? A Gillian Anderson vai dizer isso no livro. E eu completo que é uma maneira de viver o erótico, pelo afeto provocado com os relatos, com as perguntas, com as respostas, pela imagem, pelo questionamento, pela voz. E o erótico é movimento, né? Você aprende o que causa repulsa, o que faz você refletir, o julgamento que surge quando você assiste, o que atrai. Isso é o que possibilita que o imaginário aumente de tamanho e produza uma realidade com mais sentido, né, para si. Então, o convite é: vamos sair desses papéis sociais restritivos e viver com mais prazer? Dentro das condutas éticas, respeitando o consentimento. Esse é um espaço de confiar mais na própria sexualidade, autorizar mais do que o contrário. E aí tem a submissão masculina. Eu confesso que eu também fiquei surpresa, porque o confessionário começou direcionado às mulheres. E hoje ele é muito usado por homens, muito, especialmente por homens que se sentem impressionados pela lógica da virilidade, que estão exaustos de performarem o que a sociedade espera, né? Autocontrole, dominação, tudo que é oposto à submissão, que ainda é entendida como fraqueza, como uma noção de vulnerabilidade totalmente distorcida, né? Então, os homens querem saber sobre pegging, sobre fishing, sobre beijo grego, sobre ball busting, oral slave, e tem muitas pessoas interessadas nessas práticas, inclusive mulheres. A subversiva tem uma fantasia de servir duas mulheres ao mesmo tempo. Quero receber pegging de uma enquanto eu tô sendo oral slave de outra. Pegging é o nome dado ao ato de penetração anal feita por uma mulher com uma cinta peniana, que também é conhecida como strap-on, em outra pessoa, que em muitos casos é um homem. O termo ele surgiu como uma forma de nomear uma prática que por muito tempo foi invisibilizada ou carregada de estigma, né? Especialmente por desafiar o roteiro tradicional do sexo hétero. Por que usar pegging e não inversão? A palavra inversão, possivelmente mais popular, carrega um ranço histórico, né, que ela vem do vocabulário médico do século XIX, usado para designar e patologizar práticas que contrariam as normas heterossexuais. Então, inversão era sinônimo de desvio, anormalidade, sugerindo que a mulher está no lugar do homem, quando a ideia é questionar esses papéis fixos impostos. Então, o pegging é um termo que representa as comunidades dissidentes, que reivindica a prática como parte da liberdade do prazer, não como uma inversão de papéis naturais, porque, né, natural. O que seria natural se não a vontade de gozar de tantas maneiras diferentes? E o oral slave? Esse termo está associado às dinâmicas de poder, portanto, no BDSM descreve alguém que sente prazer, tesão e até plenitude subjetiva ao servir com sexo oral outra pessoa, como uma maneira de devoção. Pode ter regra, pode ter comando, pode ser ritualizado, mas mais do que um sexo oral comum, como todo mundo conhece, o que está em jogo é a relação de poder, consensual. Eu te sirvo com a minha boca, com a minha língua, com a minha entrega. O mais saboroso desse contexto é o simbólico, que é servir duas mulheres ao mesmo tempo, sendo dominado por uma e submisso à outra. É um colapso da lógica patriarcal. Essa é a melhor maneira de derrubar o patriarcado. É como se a fantasia dissesse: quebrem em mim a hierarquia do falo, deixem que eu me desfaça em prazer ao centro de duas mulheres que gozam do seu próprio poder. Esse tipo de entrega é simbólica porque desloca os polos tradicionais do desejo. A mulher deixa de ser aquela que serve para ser aquela que manda, a que penetra, a que exige. E o homem não só permite, como ele quer ser atravessado. Essa é a transgressão. Não só porque esse homem quer ser penetrado, né, que quebra o tabu da passividade masculina, não só porque deseja servir também oralmente, que quebra o tabu da dominância fálica, mas porque ele deseja fazer isso para duas mulheres ao mesmo tempo. Ele se coloca como elo de adoração entre duas figuras que historicamente foram mantidas em silêncio e no papel da rivalidade. Aí uma estratégia para a gente estabelecer um pacto com o fim da competitividade feminina. Aqui o homem ele se desidentifica com o centro e se torna instrumento de prazer de duas deusas. Como não gozar? A subversiva tem um sonho.
Um homem que me venere como uma deusa e que me dê prazer em cada parte do meu corpo. Receber oral longo, que goste de me ver gozar com o vibrador ou com os dedos dele. E depois, sim, a penetração. Dessa vez eu quero só receber como uma deusa. Primeiro a gente vai se desenredando desse emaranhado de culpa, vergonha e dependência de validação social. Aí a gente entende que é seguro fantasiar, desejar e vai treinando sem julgamento, até que a gente começa a ganhar vocabulário sobre os nossos próprios desejos e então coragem para comunicá-los. Afrodite é a única deusa do Olimpo que tem o direito de escolher os seus amantes. Ela não é propriedade de ninguém, nem prometida, nem submissa, nem disponível por dever. Ela escolhe com prazer, com critério, com tesão, e é isso que a torna perigosa. Mas, na verdade, ela é só intimidadora, né? Porque ela é diferente das outras deusas que estão presas a esses papéis. Como a Deméter, que é mãe. Como a própria Coré, que é filha, que foi raptada. Mulher que deseja e age a partir do próprio desejo, né? Essa é a orientação dela. Essa é a sua orientação como deusa. Ela consegue o que ela quer porque ela pede o que ela quer. Ela ouviu o que ela quer. A subversiva. Ontem minha mulher me fez um fishing anal pela primeira vez. Foi o orgasmo mais intenso da minha vida. Gozei muito. Esse foi o primeiro relato de phishing do confessionário. E esse assunto ele tem rondado muito o meu imaginário. Primeiro porque eu tive a oportunidade de assistir essa interação no Love Cabaré, na Noite Êxtase. E eu não costumo ficar impressionada com qualquer coisa. Foi impressionante de assistir. Será que tem alguma prática que exija tanta vulnerabilidade, entrega e confiança como essa? Com certeza tem, mas essa é extrema. Quem trouxe esse tesouro, inclusive, foi um homem que tem um casamento com mais de décadas. E a fala que faz brilhar esse depoimento é uma das últimas, quando ele diz que quanto mais tempo de relação passa, mais gostoso fica. Então, a gente foi ensinado que o tesão diminui com o tempo, que o desejo se apaga, porque precisa da distância, da ausência, da falta, a gente quer aquilo que a gente não tem, que o casamento esfria. Exato. A gente quer aquilo que a gente não tem, mas me parece que nesse casamento ninguém se tem. Depende de como é o casamento, depende de com quem é o casamento, né? Esse relato ele é uma denúncia de que essas falas são uma falácia que servem para alimentar uma ideologia que nos oprime. Não favorece as nossas vidas, né? Eu diria que essa relação teve até agora disposição para se relacionar com Eros, que é o não saber, o não possuir, o não colonizar aquela outra existência, é se sentir seguro com as diferenças, né? De maneira que a colheita foi a aceitação e o respeito pelo outro, que gera segurança, que gera confiança, que gera amor, que gera orgasmos mais intensos da vida, né? Para alguns, dependendo da subjetividade. Então, o phishing não é qualquer prática, é o tipo de ato que não acontece sem confiança, presença e entrega. Para quem não conhece, phishing anal é uma prática em que uma pessoa insere toda a mão ou parte dela no ânus da outra pessoa, com muito cuidado, preparo, lubrificação. Não é sobre força, é sobre profundidade, é sobre ser atravessado de verdade. Tem muito erotismo no ato, né? Muito significado simbólico para quem também se delicia dessa forma. Então eu consigo imaginar a potência dessa pequena morte. Pequena morte. É o ego dizendo, eu confio. É o corpo dizendo, eu tô pronto, eu te recebo. O erotismo não morre com o tempo, ele morre com o medo, com a vergonha, com a censura, com o silêncio. Ele, na verdade, se fortalece na verdade. Então, deixa um like e se inscreve no canal. As respostas do confessionário dos desejos do Stories vão vir pra cá. Principalmente aquelas que dão bastante coisa pra gente pensar, sentir e viver. E a carta completa que abriu esse vídeo é assim. Essa não é uma carta de amor. Também não é uma carta de ódio. É só uma carta de lucidez. Lembra quando você dizia que eu mandava demais? Que eu era muito mandona, principalmente na cama? Por muito tempo isso ficou na minha cabeça como se fosse um defeito. Eu tentei ser mais boazinha, mais submissa. Não só com você, com os outros que vieram depois de você. Fiz o possível para caber no molde apertado que me ofereceram, mas ainda bem eu transbordei. E decidi andar descalça, às vezes de salto alto, mas só quando eu quero. Você dizia que eu queria controlar tudo, até a forma como você me chupava. Hoje quem tá comigo não reclama, obedece. Não se sente ameaçado, nem inventa desculpa para não me ouvir. Ele só obedece, deita e escuta minha voz guiando o caminho. Porque ele sabe que eu vou sentar na cara dele. Sem dúvida, sem culpa, sem pedir licença. Descobri que essa minha mania de mandar tem nome. E não é defeito, é dom, é poder.
Sim, eu sou uma dome. Não uma mulher difícil de lidar, mas uma mulher que gosta de conduzir com intenção, com tesão. E adivinha, hoje quem tá comigo já sabe exatamente o caminho. Lembra quando você me chamou de pedra bruta? Pois é, eu era. Mas agora eu entendi. Nas mãos erradas, uma pedra bruta vira bijuteria, e nas mãos certas vira joia rara. Eu nunca fui feita pra brilhar pouco. Você tentou me domar, achando que isso faria de mim mais mulher. Mas mulher mesmo é quem se conhece e não se esconde. Você chamava de mandona o que era, na verdade, uma mulher inteira, forte, clara e feroz. No fim das contas, eu não era difícil. Eu só precisava de alguém que soubesse se entregar e soubesse o prazer que existe nisso. Ser dominante não é um defeito, é só uma questão de estar com quem tenha peito para se ajoelhar. Não por fraqueza, mas por escolha. Obrigada por não ter sido esse alguém. Foi o seu limite que revelou o tamanho da minha potência, com um comando. A ex que você tentou conter, mas que nasceu para transbordar. Até a próxima.